2024, realizado pela CIF-CDL, CODESF, Blog do Portari e que está sendo retransmitido pelas rádios 97 FM, 102 FM, 104 FM, Luz FM e também fomos informados agora há pouco também que o portal Jornal da Cidade também está fazendo a retransmissão do nosso debate. É um grande prazer estar com todos vocês acompanhando essa noite em que os candidatos a prefeito de Frutal podem debater e trazer as suas opiniões, as suas propostas e os seus pensamentos para os próximos 4 anos de Frutal. Nós encerramos há pouco o nosso primeiro bloco de perguntas e nós daremos sequência ao nosso debate entre os candidatos a prefeito de Frutal com o nosso segundo bloco. Antes de que nós iniciarmos o nosso segundo bloco de pergunta entre os candidatos a prefeito de Frutal, a nossa comissão responsável por analisar os pedidos de direito de resposta encaminhou a nós aqui a seguinte informação. Houve 2 pedidos de direito de resposta, um feito pela assessoria do candidato Romero Brito e outro feito pela assessoria do candidato, pelo próprio prefeito, candidato a prefeito Bruno Augusto, e a comissão indeferiu os 2 pedidos. Foi indeferido os 2 pedidos, portanto, não será concedido neste momento. Lembrando que, caso haja algum pedido de direito de resposta, os candidatos podem sinalizar à comissão, que está aqui nesta sala, e que será avaliado caso a caso, ok? Dando continuidade, então, ao nosso debate, nós passaremos ao nosso segundo bloco de perguntas, que consiste em pergunta entre os candidatos. Cada candidato fará 4 perguntas no total, sendo 2 para cada um dos candidatos, na sequência das cadeiras. O candidato que fizer a pergunta terá 1 minuto para formular a sua pergunta ao candidato. O candidato escolhido ou o candidato perguntado terá 3 minutos para responder. Haverá 1 minuto de réplica e 30 segundos para tréplica. Há um esquema que, como as cadeiras foram previamente sorteadas, há um esquema de ordem de perguntas aqui, então eu vou fazendo aqui a mediação, informando como deve acontecer as perguntas, para a gente não perder a sequência, tudo bem? De acordo? Então, pela nossa sequência aqui do nosso bloco 2, o primeiro a perguntar é o candidato Romero Brito, que sorteou ali a cadeira número 1, e a primeira pergunta é do candidato Romero Brito ao candidato Bruno Augusto. Só espero que aguarde ali o cronômetro na tela para o candidato Romero Brito, por favor. 1 minuto para a pergunta. Pode começar, candidato. O senhor prometeu que faria eleições diretas para diretores, não cumpriu, e, inclusive, retirou agora do seu plano de governo. Se negou várias vezes a receber os professores em seu gabinete, além de não pagar o piso salarial. Prometeu entregar medicamentos em domicílio para os necessitados. Não construiu nenhuma UBS, nenhuma escola e nenhuma creche. Ainda mente que Frutal tem uma UTI. Mentiu para toda a cidade. E eu te desafio a provar que a UTI está habilitada. É desse jeito que você quer seguir governando? Mentindo e deixando as pessoas descobrirem a verdade na hora da dor e do desespero? Candidato, só aguarde, por favor, o cronômetro. São 3 minutos para a resposta. Por favor, cronômetro e câmera no candidato Bruno. Pode começar, candidato. Muito bonitinha a pergunta do candidato Romero, que ele leu, né? Com certeza alguém escreveu para ele. Eu acho que ele não tem condições técnicas de bolar uma pergunta assim, do jeito que eu estou fazendo. Mas, vamos lá. A direito de resposta que eu queria é justamente isso. O senhor está enganado, candidato Romero. Nós pagamos o PIS em Frutal. E eu desafio o senhor a provar o contrário. Quando o senhor fala que não recebe professores, o senhor mente mais uma vez. Eu recebo os professores. Eu só não recebo uma pessoa que, inclusive, é candidata a vereadora na sua chapa. Essa pessoa eu não recebo porque ela não representa os professores. Ela só faz politicagem. Quando o senhor fala de saúde pública, nesses 3 anos e meio, eu não me recordo de ver o senhor nem um dia no Hospital Frei Gabriel. O senhor tem plano de saúde? Ou o senhor usa a rede pública de saúde do município? Frutal tem UTI. Ela não está habilitada para receber recursos. E nós, com muita determinação, custeamos a UTI de Frutal.
Eu realmente não construí nenhuma UBS, mas reformei várias, como lá na Boa Esperança, que ficou vários anos esquecido, como lá na Vila Barroso, que ficou vários anos esquecidos. E o mais interessante, candidato Romero, sem desviar R$1. O senhor não vai ver, por exemplo, obra minha parada, igual lá na Água Santa, né? Onde a turma que te apoia deixou uma escola lá, abandonada, desviou dinheiro, teve gente que foi presa por causa disso. Eu realmente ainda tenho muita coisa para se fazer. As eleições dos diretores não aconteceu porque nós temos um acordo com os professores de incluir no plano de carreira dos professores essa eleição. Se o senhor talvez falasse de Frutal, não só no ano de eleição, com certeza o senhor saberia disso. Nós reunimos com os professores e vamos incluir no plano de carreira para se tornar uma regra, uma lei no município, para que outros prefeitos não venham aí futuramente e tirem isso. Eu fico muito triste, candidato Romero. O senhor está muito nervoso. Eu até vou pedir aqui, depois o senhor tomar uma aguinha com açúcar, mas acalma o seu coração. Acalma o seu coração, porque todas as vezes que o senhor precisou deste prefeito, eu lhe atendi. Até abril, por exemplo, a prefeitura tinha convênio com a Rádio 97 FM, com recursos para fazer publicidade. E todas as vezes que o senhor queria receber, o senhor entrava em contato comigo e eu lhe atendia super bem, ora no meu gabinete, ora por telefone. Então, o senhor sabe da minha responsabilidade, do meu caráter, e o senhor sabe que eu não minto. Quem mente é quem tem, por exemplo, o senhor está com o vice aí impugnado. O senhor deveria contar para a população de Frutal. Quem que é o seu vice? Porque, segundo o Ministério Público, o seu vice não pode ser candidato. Então, vamos falar a verdade olhando no olho. Sem ler papelzinho. Obrigado ao candidato Bruno Augusto pela resposta. Dando sequência aqui às perguntas livres entre os candidatos, quem faz a pergunta agora é o candidato Bruno. Perdão. Eu enganei. Perdão. 1 minuto de réplica, candidato. Perdão, a gente errei aqui, me enganei aqui. Réplica e tréplica, perdão. Então, Tá 1 minuto de réplica para o candidato Romero, por favor. Cronômetro, 1 minuto, por favor. Isso, obrigado. Bom, candidato Bruno, eu conheço bem. Foi bom você ter tocado no assunto dos convênios, né? Porque você se elegeu difamando a ex-prefeita Cissa, fazendo mentiras em relação a ela, e uma delas é que a 97 tinha um convênio com a prefeitura num valor muito maior do que o que existia. Eu fui à Câmara de Vereadores em Frutal, levei nota por nota, pus na mão de cada vereador, subi à tribuna da Câmara, e o senhor virou as costas e tentou sair pelo plenário. Meu irmão, que estava lá, que é médico de Barretos, pegou na sua mão e fez você voltar. Falou, volta lá e senta lá e fica até o final. Porque o senhor ali de mentiroso é covarde. É covarde! Não tem esse negócio de calma, não. Você que esse cinismo aí, você acha... Eu sou uma pessoa calma, mas diante de tanto cinismo, de tanta provocação, a gente, mesmo com o equilíbrio que a gente tem, a gente se indigna e não tem como não responder a tanta provocação. Candidato Bruno agora terá 30 segundos para a sua tréplica. Câmera, por favor. Candidato Romero, calma, traz o copo com açúcar lá. Realmente, nós tivemos convênio com a rádio do Jornal do Senhor, o senhor nunca reclamou, né? Pelo menos recebeu 3 anos e meio aí, nunca reclamou. Agora, a questão, quando eu era vereador, denunciei o dinheiro milionário que a ex-prefeita pagava para o senhor, tanto é verdade que o senhor esqueceu de um detalhe. O senhor foi na Câmara, realmente, mas o senhor me processou por aquilo e perdeu todos os processos. A Justiça reconheceu que eu não estava mentindo. Muito obrigado ao candidato Bruno. Agora sim encerramos a nossa primeira pergunta. Então, dando sequência, a segunda pergunta do bloco será do candidato Bruno ao candidato Adriano. Ok? Candidato Bruno terá 1 minuto para formular a sua pergunta ao candidato Adriano. Por favor, câmera do candidato Bruno. E teremos 1 minuto para a pergunta. Valendo. Adriano, um grande problema que nós temos em Frutal, infelizmente isso é uma realidade, são pessoas que trabalham contra o desenvolvimento. Vejam só, quando nós tentamos trazer a Transbem para Frutal, uma promotora de justiça de Frutal fez todo um estradalhaço
Inclusive, chegou a ameaçar vereadores de serem processados se eles votassem a favor do projeto que fazia a concessão da área para a Transbem. Na mesma época, uma cidade vizinha aí, que também é comarca de Frutal e onde essa promotora também atuava, o prefeito lá doou um terreno para uma empresa, a empresa se instalou e ela não falou nada. Diante disso, você sendo prefeito, você ficaria indignado vendo a cidade vizinha podendo dar terreno para a empresa, mas a sua cidade não podendo? Será que a lei é diferente? Candidato Adriano, só apenas aguarde o cronômetro, por favor. Valendo. Bom, eu entendo o seguinte, a questão da doação de terreno para a geração de empregos, para empresas, isso é permitido por lei, mas, para tanto, a prefeitura precisa... O que aconteceu com o tempo? Não, espera aí, só um minutinho. 3 minutos, então eu falei errado. Então, perdão, vamos voltar. Nós estamos na resposta, correto? 3 minutos, perfeito. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, que para você fazer um programa de doação de terrenos e lotes para qualquer empresa, isso não pode ser uma coisa personalíssima. Você pode criar um programa, você pode adquirir uma área, montar um distrito industrial, estabelecer regras, regras que sejam acessíveis a todos, regras que sejam públicas, porque a lei ela tem que ser dada a devida publicidade. Então, todo mundo que for interessado em obter um terreno em doação nesse local que foi adquirido para tal fim, ele pode chegar lá na prefeitura, se inscrever, mostrar seu projeto, ver se vai ser classificado. Então, eu preciso entender se, no seu caso que você citou, cumpria todas essas finalidades ou não. Porque, se não cumpria, o Ministério Público, de repente, ele teve que cumprir com a obrigação dele de fazer isso. Eu sou totalmente favorável ao investimento, à atração de investimentos para Frutal, embora nós, para atrairmos, precisamos ainda fazer todo um beabá, que é investir na infraestrutura energética em especial, que está frágil e a CEMIG está deixando muito a desejar nesse sentido, mas, primeiro, a gente precisa planejar como nós queremos esses investimentos, como nós queremos esse desenvolvimento. Se desapropriou uma área, vai fazer um processo de doação, vamos lotear essa área primeiro, fazer tudo dentro da lei, individualizar os lotes, publicar um edital e dizer, olha, gente, a partir de agora, Frutal tem um programa de industrialização, onde nós teremos doação de lotes para aqueles que querem investir. Mas, para isso, a gente tem que exigir certas contrapartidas. Por exemplo, eu vou citar o caso aqui de Pirajuba, nossa vizinha. Eles fizeram um distrito industrial lá, e eles doaram terreno. Mas a pessoa, para doar terreno, a primeira coisa que tinha que fazer era apresentar um projeto do que ela ia construir lá. Apresentar um projeto, orçamento, valores, e aí isso passava pela Câmara, e a Câmara fazia a doação. Essa doação é uma doação que a gente chama de doação com encargos, ou seja, ali, na própria lei, vai escrito que, se a pessoa não construir o bem que ele está se propondo dentro de um certo prazo, esse terreno retorna ao patrimônio da prefeitura. Isso é uma forma de assegurar que a pessoa não vai ser um aventureiro que vai chegar aqui, pegar um terreno em doação e vendê-lo. Então, as coisas têm que ser feitas dentro dos limites legais. Obrigado, candidato Adriano. O candidato Bruno agora tem 1 minuto para réplica sobre a pergunta. Só um minuto, por favor. Som. Agora. Nós criamos em Frutal o Conecta Frutal. O processo dessa empresa Transbem foi feito dentro desse sistema. Ele é online. A empresa entra lá, apresenta a proposta dela, o que ela vai oferecer para a cidade, geração de emprego, o que ela vai movimentar na cidade. Esse processo é analisado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Aprovado pelo Conselho, ele segue para a Câmara Municipal. Esse foi o procedimento feito pela Transbem, dentro da legalidade. Mas, infelizmente, nós não podemos fazer, não é nem doação, era a concessão, porque houve uma interferência ilegal do Ministério Público. Então, as empresas podem
sim, através do sistema online, concorrer a uma área em Frutal, seja de Frutal ou seja de outra cidade. Mas, infelizmente, essa empresa fez todo o procedimento correto, mas nós tivemos uma interferência ilegal. O que não pode, Adriano, é oferecer terreno na hora que a gente está caminhando aí, né, nos botecos da vida. Isso aí não pode fazer, não. Obrigado, candidato Bruno. Agora o candidato Adriano tem 30 segundos para tréplica. Só 30 segundos. Valendo. Bom, e por falar nisso, na questão da doação de terreno, tem um em especial que me chamou a atenção, Bruno, recentemente. É um terreno que foi doado na esquina da rua Monte Alegre de Minas, com a Antônio Ferreira Borges, que é um local de preservação permanente, e eu vi que o donatário lá, com uma tremenda rapidez, ele limpou o terreno e entupiu uma parte de uma APP lá. Obrigado, candidato Adriano. Dando sequência aqui agora, então, às nossas perguntas do segundo bloco. Candidato Adriano faz a sua pergunta para o candidato Bruno. Tendo 1 minuto para formular a sua pergunta. Valendo. Pode. Bruno, eu queria saber de você o seguinte. O Ministério da Saúde ele tem um teto para a contratação de equipes de estratégia de saúde da família para Frutal de 30 equipes e de 151 agentes comunitários de saúde. Isso daí, se a prefeitura contrata, informa no sistema InvestSUS e quem paga é o Ministério da Saúde. Eu gostaria de saber se você sabe quantas equipes de estratégia da saúde da família estão contratadas pela Prefeitura de Frutal e quantos agentes comunitários de saúde estão contratados e sendo pagos pelo Ministério da Saúde. Candidato Bruno, agora terá 3 minutos para responder a pergunta formulada pelo candidato Adriano. Tempo na tela, valendo. Adriano, nós temos as equipes contratadas. Houve uma ação da Secretaria de Saúde para tentar contratar o máximo de equipes, mas nós fomos barrados de um teto. Os agentes de saúde, de endemias, de saúde, a gente recebe, sim, recursos para pagá-los. Nós temos um Mais Médico em Frutal, mas esse não é pago pelo governo federal, a prefeitura paga. Houve uma primeira classificação de municípios que estavam, né, em situação de risco, ribeirinhos, enfim, no Brasil inteiro. Essa primeira leva foi contemplada com o custeio pelo Ministério da Saúde. Agora, outros programas, municípios igual Frutal, a gente ficou tendo que arcar com parte disso. Mas há uma ação muito grande por parte da Secretaria de Saúde, né? Tem muita coisa que melhorar, mas a gente tem a contratação das equipes, e eu quero te apresentar um número aqui que é interessante, que é o seguinte. No Brasil, a média investida pelo Ministério da Saúde é de R$ 57,00. Frutal, a gente investe R$ 100,00. Tá? Os dados são da CIOPS. Saúde é complexo. Você falou do Frei Gabriel. Realmente, nós temos que melhorar muito o Hospital Frei Gabriel, tem muita coisa para se fazer. Eu tentei criar o Consórcio Regional de Saúde, visitei todos os municípios, nós temos um atendimento diário de, no mínimo, 400 pessoas que lá são consultadas todos os dias, nós temos pessoas de várias cidades que consultam no Hospital Frei Gabriel, que passam por cirurgias no Hospital Frei Gabriel. Quando nós fazemos os mutirões, nós temos que incluir a região, mutirão de catarata, de ortopedia, nós temos que incluir a região, mas nós avançamos muito. Conseguimos, primeiro, pagar os 15 milhões de dívida que o Hospital Frei Gabriel tinha. Conseguimos pagar os 220 funcionários que ficaram 4 anos sem receber os seus acertos trabalhistas. Conseguimos adquirir equipamentos novos, criamos o ticket para os servidores da saúde. É um trabalho árduo. Eu estou, Adriano, todos os dias praticamente dentro do Hospital Frei Gabriel. Independente de política, de eleição, eu gostaria que você fosse visitar o hospital, que você estivesse lá, nas vezes que tive, não tive, às vezes, a oportunidade
de te encontrar, se você foi, mas eu gostaria que você visitasse, até para você conhecer as nossas necessidades, o que a gente tem ainda para alcançar, conhecer os programas, o que a gente conseguiu, e incluir nas suas propostas, porque não existe eleição ganha para ninguém, nós estamos aqui disputando respeitosamente, né, caso você seja eleito lá do dia 6 de outubro, você já possa conhecer mais sobre o nosso hospital. Obrigado, candidato Bruno. Passamos, então, agora para a réplica do candidato Adriano. Terá 1 minuto para a réplica. Eu conheço bem o Frei Só Gabriel. um segundo. Isso. Eu conheço bem o Frei Gabriel, já trabalhei lá como recepcionista, e meu pai ficou internado lá em dezembro, janeiro desse ano, 35 dias. Então, eu visitei muito lá. Conheci muito bem. A questão das equipes de saúde da família é que Frutal é contemplada com 30 equipes. Consultando o sistema em abril, Frutal tinha 10 equipes apenas contratadas. E tem um teto de 151 agentes comunitários de saúde que pode ser contratado, e está contratado 59. Com essa não contratação desses profissionais, Frutal perdeu, em 2023, 4 milhões na equipe de estratégia da saúde da família, e perdeu 2.845.200 na não contratação dos agentes comunitários de saúde. Nós tivemos, em 2022, 1.200 casos de dengue, em 2023, 950, que poderiam ter sido evitados com esses agentes comunitários de saúde trabalhando. Obrigado, candidato Adriano. 30 segundos para a réplica do candidato Bruno Augusto. Tempo na tela, por gentileza. Valendo. Na verdade, Adriano, a questão da dengue foi em todo o estado de Minas Gerais, não só em Frutal, né? Se você buscar os dados, vai entender que nos 853 municípios de Minas houve aumento nos casos de dengue. Nós investimos muito. Inclusive, fomos o primeiro governo que comprou o primeiro fumacê, que nunca existiu aqui em Frutal. Agora, quando você diz teto, o nome já diz. Teto. Né? Não é só porque está que tem o teto que a gente pode alcançar. Existem regras, existem protocolos, e, como eu te disse, a gente tentou credenciar, mas não conseguimos alcançar o número por imposição do próprio governo federal. Obrigado ao candidato Bruno. Passamos agora, então, para a nossa quarta pergunta, dentro do nosso segundo bloco. A pergunta será feita pelo candidato Bruno Augusto ao candidato Romero Brito. O candidato terá 1 minuto para formular a sua pergunta. Por favor, tempo na tela. O senhor pergunta para o candidato Romero. Agora, 1 minuto para a pergunta. Tá ok? Tempo na tela, por gentileza. Valendo. Candidato Romero, nós criamos muito aqui em Frutal eventos populares. Criamos o Circuito Produtor Rural, enfim, criamos o Juninão, ampliamos os eventos, apoiamos vários outros eventos, eventos que ajudaram, inclusive, muitas entidades aqui de Frutal. Nesses 3 anos e meio, foram cerca de R$800 mil arrecadados pelas entidades da nossa cidade. E um trabalho árduo, né? Conseguimos buscar recursos também no Ministério da Cultura, conseguimos outra hora realizar eventos com patrocínios, com a ajuda de empresários, enfim, com parcerias. Caso o senhor seja eleito, o senhor pretende continuar a realização desses eventos? Obrigado, candidato Bruno. O candidato Romero terá 3 minutos para a resposta. Tempo na tela, por gentileza. Valendo. Bom, eu fui a pessoa que mais trouxe eventos para Frutal hoje, até hoje. Todos de cunho social. A prova disso é os mega shows da 97, onde a gente conseguiu transformar o evento no maior show de rádio do Brasil, e toda a renda era destinada às creches Júlia Carvalho e Pequenino de Jesus. Com a Festa da Fraternidade também, durante mais ou menos 15 anos, nós trouxemos vários shows, e assim, a gente sempre valorizou muito a questão, né, de shows para entidades. O que está acontecendo em Frutal hoje é que se gasta aproximadamente R$1 milhão em um final de semana, com shows caros, onde o pessoal, por exemplo, da feira é jogado para um outro local, né, sem nenhuma consideração, e a saúde está aí um caos. Eu acho que existem prioridades. Na minha gestão não vai ter prioridades. Na minha gestão, nenhum produtor vai ser tirado do local de trabalho dele, principalmente produtor rural, pequeno produtor que vai lá,
planta a sua alface, né, os seus legumes tal, e vem vender e são jogados para fora. Nós vamos fazer o contrário. Ali naquele local, nós vamos cobrir a feira, vamos colocar água, vamos colocar energia elétrica, Wi-Fi, um banheiro com dignidade, para que eles possam fazer ali as suas vendas oriundas de um trabalho de toda uma vida. Eu acho que chega, ali naquele local jamais vai ter um show. Aquilo ali não é para isso. Se houver algum show, alguma data comemorativa, no aniversário da cidade, vai ser no Parque de Exposições, como eu sempre fiz. Acho um desrespeito aos feirantes e acho um absurdo você gastar no final de semana R$1 milhão, quando as pessoas estão lá, no Frei Gabriel, que só, na visão do prefeito, é um hospital que atende às necessidades, as pessoas não têm lá, você não tem sequer a fitinha para poder medir a diabetes, você não tem um leite para crianças especiais. O Centro Viva a Vida, que sempre foi uma referência, foi extinto. A saúde da mulher não existe mais. A saúde frutal está completamente abandonada. E naquele terreno ao lado, ali do Hospital Frei Gabriel, nós vamos construir lá a Secretaria de Saúde, a Saúde da Mulher, vamos implantar lá uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, e o SAMU. Entendeu? Tudo ali do lado, para que as pessoas possam fazer tudo ali próximo ao hospital e não tenham que sair lá do UBS, lá em cima, Geraldo Chique, e vir à Secretaria de Saúde. Obrigado, candidato Romero, pela resposta. O candidato Bruno agora tem 1 minuto para a sua réplica. Na tela. Valeu. Eu não vou nem entrar nessa questão de saúde com o senhor, porque só pode falar da saúde pública quem usa saúde pública, quem conhece o Hospital Frei Gabriel. Muita desinformação. O Viva a Vida não foi extinto, candidato. O senhor está desinformado. Nos visite que nós vamos mostrar para o senhor. Mas que bom que o senhor, então, pretende continuar os eventos realizados pela Prefeitura, que ajudam tantas entidades. O senhor talvez não concorde com o local, aí é um direito que o senhor tem, né, de não concordar, ou, enfim, concordar. E eu fico feliz, então, que o senhor tenha o objetivo de continuar esses eventos. Agora, eu quero entender como é que o senhor vai resolver com a sua turma, porque os vereadores que mais criticaram os eventos de frutal estão lá com o senhor. E eu vou fazer um desafio aqui para o candidato Romero. Prova que nós gastamos R$1 milhão no final de semana. Eu gostaria que o senhor provasse. Por favor, amanhã nas redes sociais. Prova, está no portal Transparência. Estou aguardando, candidato. Obrigado, candidato Bruno Augusto. Agora o candidato Romero tem 30 segundos para a sua tréplica. Bom, esse ano, o gasto com shows foi infinitamente maior que nos anos anteriores. Assim mesmo como, eu vou dar um exemplo aqui da Festa da Fraternidade. O senhor praticamente não ajudou nos últimos 3 anos a Festa da Fraternidade. Foi mínimo, isso aí eu provo. E esse ano arrumou um show de R$160 mil, num evento que praticamente não se gastou isso durante os outros 3 anos. É dessa forma que o senhor quer ludibriar as pessoas? Obrigado, candidato Romero. Passamos, então, agora para a nossa quinta pergunta do segundo bloco. Nessa quinta pergunta, o candidato Romero faz pergunta ao candidato Adriano Oliveira, ok? Candidato Romero terá 1 minuto para formular a sua pergunta ao candidato Adriano. Por favor, tempo na tela. Valendo. Adriano, a Prefeitura de Frutal terceirizou o lixo a um valor milionário. 4 vezes mais caro que Comendador Gomes, que você conhece bem, que você atua lá. Muito mais caro que o lixo de Rio Preto. Mesmo tendo caminhões novos no pátio, escolheu terceirizar. Sem falar do que não conseguiu regularizar o aterro sanitário. Ou seja, sem investimento em saneamento básico e com contratos milionários e muito suspeitos. Com um orçamento de R$1 bilhão, não é possível resolver o problema do lixo e de demais resíduos com economia? Obrigado, candidato Romero, pela pergunta. Candidato Adriano tem 3 minutos para a sua resposta. Valendo. Com certeza é possível economizar.
Em Comendador Gomes, que você citou, que é a cidade que eu atuo, a gente paga R$ 196 a tonelada de lixo que o aterro para onde a gente manda recebe. Comendador Gomes possui uma estação de transbordo e triagem de lixo, que foi construída com recursos daquele dinheiro que veio de Brumadinho. Nessa estação é separado todo o lixo, o reciclável fica em Comendador Gomes, para Uberaba, para a Soma Ambiental, é mandado o orgânico, que é transformado em adubo. E o reciclável que fica lá é vendido e gera renda pessoal que trabalha lá no local. Então, é uma maneira muito eficaz e agora eu recebi a notícia hoje de manhã da secretária de Meio Ambiente lá de Comendador Gomes, que a partir do mês que vem nós vamos iniciar lá o processo de coleta seletiva, que é o que eu pretendo implantar em Frutal quando for prefeito, porque a coleta seletiva ela já elimina o trabalho de separação desse lixo. Você vai estabelecer aí os recipientes de cores diferentes, os sacos onde é embalagem o lixo, para cada dia da semana passar coletando o lixo, metal, plástico, os lixos orgânicos e fiscalizar a questão das galhadas, material de construção, para ser colocado em caçamba e destinado para o local adequado. Aliás, algo que eu pretendo fazer e que vai gerar economia também é a trituração do lixo, do resíduo de construção civil, porque eu não entendo porque até hoje a Prefeitura de Frutal não tem esse triturador que pode transformar todo aquele resíduo de construção civil em areia, em pedras, em agregados que podem ser usados novamente na construção civil. Então, há maneiras inteligentes da gente trabalhar com resíduo sólido, mas o que me preocupou muito é que ontem eu tive um compromisso na Associação dos Engenheiros e, logo após, eu fui para a audiência pública que tinha na Câmara para discutir a questão do aterro sanitário particular que está sendo construído aqui em Frutal, que foi construído, né, ainda não está sendo utilizado, e foi dado a esse aterro com uma licença simplificada, sendo que tem uma resolução do CONAMA que licença simplificada só pode ser dada para aterros que forem operar com até 30 toneladas de lixo. Eu não sei, não conheço o processo, não vi, preciso ver, para saber se foi feito os estudos de impacto ambiental, estudo de impacto de vizinhança, toda a documentação necessária para não poluir o nosso meio ambiente, sabendo que um aterro, depois que ele para de operação, ele precisa ser monitorado por 30 anos. Quem vai monitorar esse aterro particular por 30 anos? Obrigado, candidato Adriano. Agora, quem faz a réplica à pergunta é o candidato Romero, com tempo de 1 minuto. Não, Adriano, eu te perguntei isso porque é inadmissível, né, que você tenha um lixo tão caro, né? Você pegar o lixo de Frutal e levar para outra cidade, primeiro foi má gestão na questão do aterro, né? Ele poderia durar aí mais ou menos 7 anos ainda se fosse feito aquilo que deveria ser feito. Lá foi jogado, inclusive, o barro que foi tirado do Parque dos Lagos, né, e que, inclusive, está lá todo seco, o lago, em função de uma insanidade como essa. Então, essa vida útil, ela reduziu muito. Mas o que a gente tem que fazer, realmente, é fazer com que a coleta seletiva seja feita em toda a cidade. Nós vamos fazer isso também. Você falou dos resíduos, né? Hoje, os resíduos sólidos são jogados a céu aberto, perto de uma nascente, perto da nascente do Ribeirão Frutal. Quer dizer, isso tem que acabar. Nós temos que aproveitar esse material e transformá-lo em broquetes, em alguma coisa que possa ser aproveitada pela Prefeitura. Obrigado, candidato Romero. O candidato Adriano agora tem 30 segundos para a sua tréplica. Então, esse aterro particular que foi permitido ser construído ali, ele justamente, essa questão do monitoramento que eu disse, que mesmo depois que ele for desativado, precisa ser monitorado por 30 anos, é justamente porque vai haver infiltração do chorume no solo, caso ele não esteja operando corretamente, e vai para o rio que abastece a nossa cidade, o Ribeirão Frutal. Muito obrigado ao candidato Adriano. Vamos, então, agora para a última pergunta do nosso segundo bloco, que necessariamente é do candidato Adriano para o candidato Romero Brito. 1 minuto para formular a sua pergunta,
Candidato Adriano, por favor, o tempo do candidato Adriano. Romero, ontem se tornou de conhecimento geral um vídeo que se espalhou pela internet, onde você, em companhia do seu vice, estava fazendo campanha, e vocês entraram num estabelecimento onde você perguntou para a pessoa, que seu interlocutor lá, que se a pessoa tinha uma associação e que você iria providenciar um terreno para essa pessoa. Eu gostaria de saber se no seu governo vai ter esse tipo de doação irregular, esse tipo de coisa que a gente está tentando, justamente, num plano diretor, conter esse tipo de ocupação irregular do solo, esse tipo de doação irregular que lesa o patrimônio público. Obrigado, candidato Adriano. Candidato Romero, 3 minutos agora para a sua resposta. Tempo na tela, candidato Romero, por favor. Valendo. Bom, Adriano, eu sei que aquilo lá foi uma armação, eu tenho certeza que não foi sua, entendeu? Isso aí a gente já sabe, esse tipo de coisa, de onde vem. Tanto é que no vídeo lá, antes, falou, o Romero está vindo aí e tal, vamos ligar o vídeo, né, e vamos perguntar para ele. É o seguinte, eu tive reunido com representantes de vários mototáxis de Frutal, a classe representa 500 pessoas, que hoje são 500 mototaxistas, e eles me pediram, nessa reunião, que fosse cedido a eles um terreno para que eles pudessem fazer suas reuniões, para que pudessem fazer ali uma confraternização, e até para que a classe ficasse mais unida. Eu já tinha tido essa conversa. E aquele local que eu estava era um mototáxi. Entendeu? E antes, na hora que eu entrei, um dos mototaxistas me perguntou sobre o assunto. E o que eu disse ali, eu vou repetir agora. Caso a Câmara aprove, nós vamos mandar para a Câmara, né? Não só para a Associação dos Mototaxistas, mas para todas as associações que sejam importantes em Frutal. É importante que você dê condição que a classe se una. Hoje é totalmente desunida, porque nenhum prefeito foi lá até hoje para saber as reais necessidades deles. E, na reunião que eu tive com eles, a única coisa que eles pleitearam foi um terreno. Para quê? Para se encontrarem, para se confraternizarem, para poder fazer com que ali eles fizessem reivindicações para a classe. Isso não tem nada de anormal. Em relação ao que eu disse do deputado Arnaldo, é um deputado extremamente presente em Frutal. Ele ajuda não só as associações, ajuda tudo, o terceiro setor principalmente, né? Ele tem feito um trabalho fantástico por Frutal, e o que eu quis dizer ali é que, caso a Câmara aprovasse o terreno, ele conseguiria, e tivesse sido regularizado, ele conseguiria as verbas para criar ali um local para que eles pudessem se reunir. Não tem nada de anormal, entendeu? O que está de anormal é as armadilhas que esse cidadão que está ao lado aqui faz, e que é natural dele, porque a campanha dele é que esparramou isso, como se fosse um absurdo. Dar um terreno, através, é lógico, da aprovação da Câmara, para uma associação de 500 mototaxistas, isso é o quê? É crime? Puseram como se fosse crime. E vou falar mais, vou fazer de tudo para que a Câmara aprove um terreno para a Associação dos Mototaxistas, para os fusqueiros, para todos que me procurarem. Aliás, vários já procuraram. Eu me empenharei ao máximo e acho que vai ser aprovado, porque na coligação que nós estamos, nós faremos 2/3 da Câmara. E eu terei a Câmara do nosso lado e aprovaremos projetos importantes para a comunidade. Obrigado ao candidato Romero. O candidato Adriano tem 1 minuto para a sua réplica sobre a pergunta. Só um segundo, valendo. Romero, é preciso se atentar para os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios constitucionais são os elementos que caçam muitos prefeitos, que deixam prefeitos, inclusive, com os seus direitos políticos cassados. Então, assim, a questão da legalidade, a impessoalidade, a moralidade, isso aí tudo tem que estar presente em todo o processo público. Então, foi o que eu disse para o Bruno sobre a doação do terreno para
a empresa que ia doar. Isso tem que ser feito um programa, tem que ser, não é uma coisa que é mal planejada desse jeito. A coisa pública tem que ser tratada com respeito. É dinheiro público. Obrigado ao candidato Adriano pela tréplica. E, assim, encerramos o nosso segundo bloco de perguntas entre os candidatos aqui no debate dos prefeitáveis na CIF-CDL 2024.